MEI, precisa declarar imposto de renda? Vou responder através de vídeo essa pergunta, porque é dúvida de muita gente. E a gente começa com o seguinte ponto. Você foi lá, abriu um MEI, gerou um CNPJ, você já tem que ficar atento que essa pessoa jurídica é diferente da sua pessoa física. Então comece separando aí essas duas pessoas. Entendido isso, a gente tem que entender o que é obrigação da pessoa jurídica, quando a gente está falando de MEI, e o que é obrigação da pessoa física. Se a gente está falando de MEI, qual é a obrigação? A mensal é o DAS, aquele boletim que você paga, e a declaração anual do MEI. É isso aí, onde você vai lá e coloca o faturamento e diz se é ou não, se tem ou não funcionário. Mas isso aí é assunto para um outro vídeo. E qual é a obrigação da pessoa física? É declarar imposto de renda se estiver dentro das regras da Receita Federal, para que você não tenha o seu CPF irregular e também não pague as multas, que são lá de R$ 165 ou um pouco mais caro, dependendo dos valores aí que você tem que declarar de imposto. Mas também é assunto para um outro vídeo. Nesse vídeo a gente vai te explicar se você tem ou não que declarar imposto de renda sendo proprietário sócio de um MEI. É isso aí. Então vamos parar de enrolação e vamos direto ao ponto. Quando a gente está falando de MEI, a gente tem que entender, primeiro ponto, MEI tem MEI de prestação de serviço, de comércio e de transporte. Então, são alíquotas diferentes para que você consiga chegar a esse cálculo de saber se o MEI tem ou não que declarar imposto de renda. A gente vai falar aqui de um MEI de serviço, e esse MEI de serviço, ele tem um valor de 32% sobre o valor faturado, para a gente encontrar se ele tem ou não que declarar imposto. No caso de comércio é 8% e de transporte é aí 16%. Nesse caso, nesse exemplo, vamos dizer que o MEI faturou 80 mil. Faturando 80 mil, ele vai precisar aplicar essa alíquota de 32% sobre o valor faturado e a gente vai encontrar uma parcela isenta de 25.600, ok? Então a gente tem aí 80 mil vezes 32% igual a 25.600. Mas será que esse MEI não teve umas despesas? Eu acredito que sim. Dificilmente a gente presta serviço e não gera despesas. Então, mais um ponto. Eu vou colocar nesse exemplo aqui uma despesa de 19 mil. Então eu tenho um MEI que faturou 80 mil, teve uma parcela isenta de 32% porque é comércio de 25.600 e teve uma despesa de 19 mil, ou seja, 80 menos 25.600 menos 19, eu encontro 35.400. Esse MEI precisa declarar imposto de renda. Feito isso, você vai lá na sua declaração de imposto de renda pessoa física e vai lançar lá na aba de tributáveis o valor de 35.400, CNPJ do seu MEI, como fonte pagadora e os seus dados e essa renda de 35.400. E não esquece de lançar lá a parcela isenta em rendimentos não tributáveis de 25.600, que foi aquela parcelinha que a gente lançou. Não esquece que a gente está falando da pessoa física, logo é declaração de imposto de renda.